Sério, no outro dia eu tava divagando sobre a vida e de repente me veio um conceito sobre um show de freiras que matam demônios na minha cabeça. E assim, prática comum comigo é que eu amo criar histórias na minha cabeça, sabe? Se a maioria das pessoas tem vozes na cabeça, as minhas fazem o circo inteiro pegar fogo. Mas voltando ao assunto, me veio esse conceito em mente e eu pensei, eu acho que eu já vi algo sobre uma série com essa premissa por aí. Vou atrás. E encontrei, e assisti. E bem, tenho comentários a fazer. Oi, eu sou a Nil e hoje eu vim expressar os meus sentimentos mais profundos, realmente do âmago do meu ser, por essa série que se chama Warrior Nun, que tá lá no catálogo da Netflix, vulgo Netinha. E eu confesso que fui toda feliz de assistir, né? Bem iludida, crente que ia ver as freiras mandando os trecos de volta, senão o bicho pega. O bicho pega demais. Exorcismo, bonecas endiabradas e os caçambas. Pacote completo, né? Uhul! Muito pica, mal posso esperar. Meu brother, meu irmão em Cristo, vou te falar uma coisa, viu? Essa série me chamou de idiota, tá ligado? Sabe quando você tá lá de boas, aí vem uma série, um filme, vai e diz assim que a distância entre as suas orelhas é preenchida por um abismo sem fundo, por um espaço vazio. Pronto, esse foi o meu sentimento assistindo. Mas antes de continuar, é válido um breve resumo para quem não assistiu. Waternon segue a história de uma guria chamada Ava. Sim, se pronuncia Ava. Olha que lindo. Que começa a série como uma jogadora oficial do Vasco, mas que do nada é desescalada quando uma freira coloca uma rodela brilhosa nas costas dela, que é altamente corrosiva, diga-se de passagem. E daí ela se manda daquele lugar que aparentemente é um convento, onde ela estava tomando café pessoalmente com Deus Pai, com um bagulho nas costas. O que ela não sabia é que a rodela radioativa é muito importante para a galera que estava no lugar. E daí a galera obviamente vai atrás dela e o caso acontece. Bem, vamos lá, começar outros trabalhos. E a partir de agora, spoilers de Warrior Nun. Não que isso importe, já que a série é de 2022, mas enfim, vamos nessa. Sabe quando o povo fala que... Eu não sei se vocês já ouviram esse rumor, barra notícia, de que a Netflix está propositalmente emburrecendo seus roteiros e tornando eles mais pobres, porque as pessoas não estão prestando atenção na trama e passam o tempo todo dividindo a atenção com o celular? Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui e eu posso provar. Uma informação importante sobre a nossa prota, Ava, era que antes dela ter ido de link na descrição, ela era tetraplégica, ou seja, ela não se movia do pescoço para baixo, e estava sendo cuidada em um orfanato por uma freira maluca das ideias, que também foi responsável por escalar ela no Vasco. E ela era criança quando sofreu o acidente que a deixou assim, tudo bem? Tudo bem. Tem uma cena depois com a Madre Superiora que ela fala que a Eva era uma covarde porque ela tinha tentado ela mesma ir de arrasta para cima. Minha irmã, caríssima flor do dia, como, em nome de Nossa Senhora dos Roteiristas, essa guria tetraplégica iria se mandar de arrasta pra cima? Não, e depois que a Iva negou e disse o óbvio, ela ainda complementa com essa pérola de mas você poderia ter apontado para o enfermeira te dar. Assim não, porque isso faz todo sentido. Ela ia chegar na enfermeira e dizer assim: Ei, tem como tu fazer pra mim um martini com 350 miligramas de morfina com bastante gelo? Gratidão. Aí a enfermeira ia dizer: Opa, minha patroa, é pra já, viu? Sua ordem é um desejo. Valeu. Juro que só piora. Outra pérola desse roteiro é que também tem o plot de uma cientista que usa uma armadura de um anjo, entre aspas, para construir um portal lá. Aí ela tá dando uma conferência de imprensa falando que tal portal tá funcionando no escambau. E aí ela fala: eu não posso afirmar o que possui do outro lado deste portal. E eu disse: Ok, tudo bem, compreensível. Estou prestando atenção. Daí, literalmente 5 minutos depois, ela fala: Nós acabamos de descobrir uma porta para o céu. E eu fiquei tipo: É o quê, homem? Tu não tinha dito há 5 minutos atrás que não sabia o que tinha do outro lado? Netflix, eu estou prestando atenção. Outra, tá hora dos freios estão atrás da Iva e depois de uma longa perseguição acertam. Daí uma diz: Vamos levá-la de volta pro convento. Daí a outra fala: Não vamos dar uma chance dela se despedir do namorado. Juro, nessa hora eu fiquei que nem um jacan. É pegadinha isso aqui? É pegadinha? Não, sério, eu tava doidinha do juiz assistindo essa série. Falando em freira, bora falar dos personagens. Primeiramente, a prota Ava. Cara, eu não vou mentir. Na primeira temporada, eu achava essa mina simplesmente insuportável. Insuportável. Com aquela mania de, eu quero viver. Eu quero ver o mundo, blá blá blá. Sério, no começo até que nem. Mas depois que as freiras explicam que só ela que tem a rodela neon consegue ver os demônios, e acredite, voltaremos nesse ponto mais tarde, tinha zero motivos pra ela ficar brincando e fugindo e bancando a garota festeira. Em defesa dela, na segunda temporada ela melhora, mas não muito. Não tenha muitas esperanças, tá?
Sister Beatrice. Gosto do nome dela. Me lembra a dedicatória de Desventuras em Série. Enfim, ela é bem bacana e direta, né? O que é bom, presumo. Luta bem, fala línguas de gente, não de Of the King, the Power, the Man, the Best, the King, the Fairy Goes Mad. E o principal conflito dela é que ela é lésbica. E só. Sério, a pobre tinha potencial, mas a galera do roteiro disse: desenvolvimento aqui não, queridinha. E passou por isso mesmo. Sister Camila é uma fofucha, que na moralzinha se tornou a GOAT da segunda temporada, juro. Ela saiu de fofucha pra shapeada, fibrada. Me dá esse cacete aqui pra você ver uma coisa. Enfim, ela também não tem muitas nuances, mas com o que lhe foi dado, ela comeu tudo e raspou o tacho. Agora, sem dúvida nenhuma, a melhor personagem desse seriado todinho é a Sister Mary, que não é bem uma sister, mas que morava no convento e vivia com as freiras, a sério, juro. Teve duas cenas que eu fiquei de cara com ela. Que a primeira foi que ela estava investigando o desvivamento da melhor amiga e dizem as más línguas, crush dela, Sister Shannon. Bem-estar físico é muito importante pra Shannon. Desculpa. Enfim, aí ela traqueou o cara até um precipício e ficou interrogando o cara aí. Tal hora, o cara diz assim: ah, vamos parar com essa palhaçada, né? Você é uma freira, não matarás e tudo mais. Sério, ela olha, balança a cabeça e mete um tiro de 12 no peito do maluco! Juro! Eu quase ouvi ela dizendo: não matarás é o caralho que é Zé Pequeno, porra! Na moral, GOAT demais. A outra cena que eu fiquei, ah não. A prota dessa bagaça devia ser ela, não é possível. Foi quando tá ela e a Eva em uma vilinha do interior da Espanha. E um demônio de fumaça. Ah, é, tem uns demônios que são fumaça, mas interessa. Essa série se acha prega demais pro meu gosto. Enfim, da hora esse demônio de fumaça entra no cidadão lá. Daí a doidinha da prota tá lá em pânico. O que a gente faz? O que a gente faz? Aí a Mary, vamos exorcizar o capeta! Aí o bicho virando girar, ela começa a setar o sarrafo no maluco. Aí eu falei, eita, prega, esse exorcismo é de rocha, viu? Se o demônio não sai na água benta, ele sai na base da porrada, meu irmão. Você é louco, não compensa. Enfim, a GOAT do seriado, cuja fraqueza era Montinho. Sim, ela morre por conta de um montinho que fizeram nela. Quem diria, né? E pra fechar as personagens, eu queria fazer uma breve menção à Sister Lilith. Sério, quando eu escutei que ela se chamava Lilith, meu primeiro instinto foi pensar, mana, seus pais te odeiam, né? Pô, cara, você tem uma filha, conta pra ela que ela é a próxima portadora da rodela mágica. Enche a cabeça da menina de sonhos, as expectativas lá no talo, enfia ela num convento pra ser freira e chama a guria de Lilith. É sério isso, produção? Tava na cara que ia dar ruim. É a mesma coisa que um antagonista chegar e dizer, oi, o meu nome é antagonista, mas você pode me chamar de vilão, tá? Obviamente que ia dar ruim. Meu irmão, não é possível. E os outros personagens? Eu não ligo. Sem contar a ginástica mental que esse roteiro faz, especialmente na primeira temporada. Não tem a cientista, que eu genuinamente esqueci o nome? Pois bem, ela tem um filho que tem uma doença que eu também não lembro o que era. E que agora, escutem essa. Ela tá tratando com um metal que ela encontrou em uma escavação arqueológica. O mesmo que ela estava usando para construir um portal pro céu, entre aspas. Mano, qual que é o sentido disso, na moral? Olha aqui, esse pedaço de metal tem propriedades mágicas. Eu acho que eu vou derreter e colocar na corrente sanguínea no meu filho. O que pode dar errado? E não pense que foi só isso, tá? Da hora, como eu já tinha dito antes, alguém falou pra Eva que só ela podia ver os demônios, já que ela é portadora do Donald Celestial. Beleza, mas no meio da temporada, ela, a Mary, a Lilith e o pseudo-namorado dela foram atacados por um demônio e eles estavam claramente vendo o bicho. Depois acho que até a Mary comenta que o cara claramente viu. Faça sentido. Faça fazer sentido. Ô Netflix, eu estou prestando atenção, tá? Juro, tem vários e vários e vários outros absurdos como esse nas duas temporadas. Mas se eu for falar de todos, a gente passa o dia aqui. Enfim, o objetivo da primeira temporada é chegar num cara que tá preso embaixo do Vaticano, que se revela o vilão da série. Se comunicou com um dos padres lá que estava ajudando as freiras para libertar ele de uma prisão de preda, cuja intenção era deixar o cara incomunicável. Das duas, uma. Ou realmente deixou e o cara só se comunicou agora porque, enfim, roteiro. Ou então as paredes não serviram de nada e ele só resolveu falar só agora porque tava com uma preguiça. Daí a temporada termina com elas indo batalhar contra esse cara no meio do Vaticano. Termina num cliffhanger. E aí você imagina que a segunda temporada vai continuar de onde a primeira parou, certo? A segunda começa 2 meses depois dos acontecimentos do Vaticano e agora a Eva e Beatriz estão vivendo como civis e eu fiquei, é o quê, viado? O que foi que aconteceu? Cadê a
Mary, cadê o cara? Cadê a continuidade? Foi pras cucuias? O caso foi que elas viram que era too much e a Lilith teletransportou todo mundo dali. Ah, é. A Lilith pode se teletransportar agora. Sim, não faça perguntas difíceis. Ah, o Vaticano das Catacumbas? Falei tudo errado. Não, o mano das catacumbas do Vaticano se chama Adriel, que começa a meter o louco por aí, dizendo que é um anjo vindo do céu e que tá ali pra dar controte dela na galera que não for fiel a ele e salvar os puros e todo esse papo salvador da pátria que a gente já conhece, né? E cabe a nossas freirinhas acabar com essa palhaçada, porque nesse convento a gente não dá palco pra maluco. Confesso que a segunda temporada melhora um pouco a dinâmica da série, já que na primeira essa protagonista me deu tanto nos nervos que eu tava pra ter um colapso nervoso aqui. Pelo menos ela não fica com aquela historinha de ai, quero viver nas baladas, invadindo casa dos outros, blá blá blá. Aqui pelo menos ela já treina e tal, e é mais legal por isso. Mas aí me inventaram um plot point de um cara que se chama Michael, que veio de outra dimensão e que tá tentando derrotar o Adriel, que também, na verdade, ele é filho da cientista que envelheceu 14 anos nessa dimensão mágica, que curou a doença dele também. É, mó rolê que do meio pro fim eu já não tava mais ligando. Nesse meio tempo, a Lilith, a mesma que assistiu uma das suas amigas ser mandada de base pelo Adriel, se junta a ele porque agora ela tá realmente Lilith, mãe dos demônios, asas e tudo mais. A Camila se torna a Gold com uma dedução muito inteligente de que os seguidores do cara mandavam um tipo de energia pra ele através de um implante que eles têm no pescoço, que inadvertidamente implantaram no dela também. E aí ela pensou, se vai daqui pra lá, então vem de lá pra cá também. Daí ela chama o cara e diz assim, tá achando que é festa? É? Aqui não é festa não, meu irmão. Você tá lascado na minha mão. Gold, né? Simplesmente. A prota dessa temporada devia ser ela. Prometeu nada, entregou tudo. Aí agora também tem uma ordem secreta de freiras que mantém um artefato que pode deter o Adriel. Que nada mais, nada menos é a coroa de espinho de Jesus Cristo. Sim, a coroa do meu mano Jesus, que se você não sabia, existe mesmo e tá exposta na Catedral de Notre Dame. Sim, dizem que é a verdadeira, mas quem somos nós pra saber, né? Enfim, o plano é usar a coroa pra tirar os poderes do cara e dar cabo dele, né? Obviamente o plano não dá certo. E o plano B dos caras, olhem as ideias dos malucos. Que a Eva vai explodir o menino Michael, que tá cheio de metal celestial, porque ela pode fazer isso agora, na frente do cara pra ver se ele papoca junto. Não, mano, fala sério. Isso aqui é realmente dar palco pra maluco. Não é possível que ninguém chegou nela e falou assim: ei, mana, assim, com todo respeito, eu acho que esse plano tá bem memes das ideias, viu? Não queria dizer, mas já dizendo, né? Bora dar uma revisada aí, please. Enfim, nos finalmente, o Adriel arranca o coração do Michael com o poder da mente, porque eu achei sinceramente muito rude, desnecessário da parte dele. E a Eva explode o cara, o que obviamente não dá certo. Daí ela se estrupia todinha e quando tá pra morrer, ela chama os mesmos demônios que ela passou a primeira temporada todinha caçando com o brilho da rodela de laranja radioativa e os bichos pegam o Adriel e levam ele embora. Ah, e a Beatriz que tava lá vendo todo esse rolê percebe que a Eva tá morrendo e literalmente faz um yeet nela pra dentro do portal mágico que tava lá esse tempo todo. A Lilith também tava lá, fala, valeu, falou galera, tô vazando. Enfim, sim, esse é o fim da série. Ah, é, e na cena pós-créditos, a Sister Beatrice percebe que o lesbianismo é real e também se manda do convento com um teaser de que a Ava tá voltando da dimensão mágica. Preciso falar mais alguma coisa? Não, né? Eu acho que não. Mas sabe, de tudo isso, duas coisas foram as que me deixaram mais chateada. Primeiro, se você tá fazendo uma série pautada em elementos da Igreja Católica, poxa, use os elementos da Igreja Católica. Tipo, nessa outra dimensão que a galera achava que era o céu, tem uns ares estranhos, tem castelo. E o Edric também é dessa mesma dimensão que não é anjo, mas também não é um demônio. E o metal celestial é a auréola das costas da menina, que também ninguém sabe se é realmente divino ou não. E o Deus, entre aspas, da outra dimensão é uma mulher chamada Rhea. E, tipo, tudo isso podia ser interessante em outro lugar, em outra série, mas não aqui, sabe? Use Deus, use céu, use inferno, use demônios de verdade. O quão mais legal seria se o Adrian fosse um demônio que se disfarçou de anjo e roubou, sei lá, a auréola do arcanjo Gabriel, não sei. Isso foi parar na mão dos humanos, seria massa demais, sabe? E outra coisa que me incomodou foi que essa série tinha muitos, mas muitos conceitos massa mesmo. Fresco combatendo os demônios, conflitos entre céu, inferno, ciência e religião, a humanidade por um fio da extinção. Poxa, quem é que não quer ver isso, sabe?
sabe? No mundo de hoje em dia, nós precisamos de ideias originais e conceitos incríveis como esse, e que nas mãos de diretores e roteiristas mais competentes, facilmente seria uma série maravilhosa de se ver. O que eu vejo em Warrior Nun é um potencial desperdiçado, e é como ver um campo de flores lindo no meio de um lamaçal gigante. Você não pode chegar lá, o que te resta é observar um vislumbre do que poderia ter sido. Also, eu shippo sim a Vatrice, tá? Meu casal desde o começo, e ninguém vai mexer nelas, tá? Aquele pseudo namorado que se lasque. E se você ficou até o final, comenta a frase secreta que é: a rodela radioativa é divina nos olhos dos que creem. Curte, compartilha e se inscreve se você quiser. E é isso. Tchau!